Salve pessoal, beleza? Aqui quem fala é o André, um dos ex-funcionários do Play Center, trazendo mais um podcast para vocês. E a gente não podia deixar passar batido, então nós vamos entrevistar o Nilson, que também é um dos criadores aqui do podcast. Ele que é ex-funcionário do Play Center, dos raids lá. Beleza, Nilson? Tudo bem com você? Beleza, André. Boa tarde a todos. Prazer aí participar aqui do podcast, né? Responder as perguntas aí também, igual a galera tá participando. Vamos lá. É isso aí, Nilson. E para quem não conhece o Nilson, ou já lembra dele ali no parque, né? Ele ficou mais ali no Crazy Dance, no Swing Dance, e ele vai contar um pouquinho da história dele aqui pra gente. Nilson, começando lá de trás, como que você conheceu o Play Center? Então, André, eu cheguei aí brincar, né, no parque em 89, 88, fui com meu pai. Até nessa época o meu irmão trabalhava lá, né, no Play Center, ele trabalhava no La Bamba. E eu não cheguei a andar em muitos brinquedos, porque eu tinha medo mesmo na época, né? Então até tinha aquela monga lá, fiquei até com medo quando eu vi aquilo na época, né? E ali, aí tipo assim, sabe, meu irmão, depois que ele saiu, né, do parque, em 90, 91, por aí, ele sempre falava do Play Center, né, depois que ele saiu. Aí teve um dia em 96, né, 96 para 97, surgiu essa conversa. Pô, você poderia trabalhar no Play Center, né, meu? Você não tem vontade, não? Aí eu ficava pensando, eu assistia vídeos, né, porque a gente gravava os vídeos lá, depois que eu fui brincar, né? Na época dos anos 90, assim, 95, eu fui brincar lá, tudo. Aí eu ficava vendo eles trabalhando, os caras trabalhando assim, falei, caramba, mano, será que eu ia conseguir? Porque eu era tímido pra caramba, André. Não conseguia falar, mano, assim, em público, sabe? Aí teve um belo dia, né, que apertou a situação aqui em casa, né, aí meu pai falou pra mim assim, ó, você tá com 18 anos já, agora tem que trabalhar, tem que arrumar alguma coisa pra fazer, não vai ficar só jogando bola não, não tava dando certo. Aí o meu irmão tava com o Alexandre, um dia aqui em casa, o Alexandre, o Bilolão, aquele lá que caiu da casa do monstro. Sei, se você não ouviu esse episódio aí do Bilolão caindo da casa do monstro, volta os episódios aí que já tá no ar aí, vocês vão entender essa história um pouquinho. Então. Não, André, mas peraí, esse daí acho que não foi ainda não, pô. Não? Então vamos corrigir. Será os próximos episódios, você vai entender essa história aí, que será contada da visão dele aí. Isso. Aí ele pegou amizade com o meu irmão lá na época, né? Ele vendia sorvete lá na época, em 89. Aí tinha amizade com o meu irmão, tudo. Aí beleza. Quando eu ia pro parque brincar, eu costumava ir com o Alexandre, com o meu irmão e o João, aquele lá da Casa do Espanto, né? Que a galera também já escutou. Aí beleza, teve um certo dia que o Alexandre estava aqui em casa, sentado aqui embaixo, aqui no hall aqui embaixo, no meu prédio, com o meu irmão conversando, eles me chamaram pra ir até lá. Aí eu fui, aí quando eu cheguei lá, o Alexandre olhou pra mim e falou, Nilson. Então ele falou assim pro meu irmão, por que você não apresenta o Nilson lá pro Robson, mano? Tenta colocar ele no parque. Né, porque eles conheciam o Robson e tudo. Aí eu aceitei, meu. Eu falei, eu tô precisando trabalhar, vambora, vamos encarar. Foi aí que o meu irmão me levou, lá naquela portaria que tinha ali atrás da Maria Fumaça, onde fazia ficha antigamente. Aí Certo. eu fiz a ficha, fiz todos os procedimentos, e conheci o Robson, tudo. E acabei conseguindo entrar, cara, no parque. Graças a Deus consegui entrar. E o meu início foi em 97, em agosto de 97. Lembro até hoje, dia 2 de agosto de 97. Eu fui apresentado, o Robson me apresentou para Maristela, minha primeira encarregada, junto com o Estrela. E o primeiro equipamento que a Maristela me levou foi o polvo, do lado ali onde era Sky ali. Né? Não tinha Sky ainda na época, tinha Gigantona, tudo. E ali eu comecei a trajetória no polvo. E além do polvo, quais equipamentos você operou ali? Vamos começar ali naquela época, ali em 97. Você só ficou ali no polvo? Você já entrou efetivo ou era temporário? Não. Assim, eu iniciei no polvo como horista, né? Eu trabalhava só no final de semana. A primeira equipe lá do polvo que eu conheci foi o Mário e o Abacaxi. Tinha o Samuelzinho, que era o menor. Aí, no caso,
Comecei no Polvo, só que aí eu ficava no Polvo, mas eu cheguei a trabalhar, teve um dia, parece que eles me mandaram pro Carrossel. Mandaram pro Carrossel, foi onde eu trabalhei com o Bruno Kleber e o César Medeiros, né? Certo. Eu fiquei um tempinho no Carrossel ali, que foi muito legal naquela época, porque eram umas coisas engraçadas que acontecia ali. Teve um dia que eu fui tentar descer com ele no girando, que os caras desciam já, né, mano? E eu quase caí no bagulho. Tinha que ter a coordenação certa ali, né, mano? Eu não tinha. E a situação do 18, às vezes você não queria ir lá pro 18, porque o 18 é o lanche, né, galera? Só pra eles saberem aí. 18 daquela área na época, era um quartinho que tinha ali no Splash, bem na primeira subidinha ali atrás. Isso. Ali. Como se fosse uma casa de máquinas ali. E a gente ficava ali, né? Só que tinha vezes que você não queria ir lá. Aí o César falou pra mim, não, Nilson, você pode entrar aqui, ó, no meio do carrossel, tinha uma portinha. Você ficava lá dentro, cara. Mano, aquela música tocando ali, você comendo aquele lanche. Né, mano? Gostoso. Esses dois da época, mano. Aí nessa época aí, cara, eu fiquei em Carrossel Polvo. Aí o que aconteceu? Certo. Teve um dia que aí falaram que ia chegar a Gigantona, ela começou já a sair dali, já ia chegar o Boomerang, o Sky. Nessa transição, quando teve toda essa mudança ali naquela parte da frente ali do parque, área 2, né? Fala, ali área 2. Então. Aí o povo foi lá pro Looping. De 97 para 98 ele ficou do lado do Looping, do lado do castelo ali, né? Onde era antigamente o Hang Ten. Eu não sei se eu tô... Isso. Eu acho que era. Isso, o Vomitem era ali. Isso aí mesmo. Aí, nesse meio tempo, André, quando eu fui pra lá, pro Looping, eu ficava mais naquela área do Looping e eu não acompanhei a retirada da Gigantona, não acompanhei a construção do Boomerang, nem acompanhei o Sky Coaster chegando. Quando eu cheguei lá nessa área pra brincar já, porque quando eles estavam prontos ali, os encarregados já falavam assim, ó, vai lá fazer o teste no Boomerang, vai lá no Sky, lembra? Fazia isso aí, né? Certo. Ali junto dessa leva de Sky Boomerang já tinha o Turbo ou não? Ele chegou junto também? Cara, não, o Turbo chegou um pouquinho depois. Um pouquinho depois só. Foi depois ou antes? Não foi em 96 o Turbo? Não foi não, André. Sabe por quê? Porque na época que eu tava lá no Polvo, ainda tinha aquela torre. Quando eu entrei era a torre nostálgica ainda, a torre PC. Entendi. O Turbo veio depois, né? Aí, certo. Beleza. Aí eu fui pra área lá do Polvo, pra área do Looping Star. Aí ficava ali no Polvo e depois fui render o Double Shock. Foi aí que eu conheci o Claudinho, o Hamilton, um abração pra eles aí. Conheci o Toy, né, que era o menor da época, o Renato, o Mineiro, muita gente fina. E nessa época que eu fui pro Double Shock, eu cheguei a render o Flight Commander na catraca. Entendeu? Quando ele funcionou, né? E ele ficou pouco tempo, ele quebrava muito, cara. Eu não sei o que acontecia, mano. Mas era muito louco de andar. Você tinha um botãozinho que você apertava pra virar a navinha. 360. Quando eu era adolescente, eu ia em excursão, eu cheguei a pegar um dos momentos raros dele funcionando, cara. E eu fui, a fila era enorme, mas nossa senhora, dava um medo. Verdade. Daquele equipamento. Parecia que você ia cair lá pra baixo, porque era muito alto. É mesmo. Então, aí eu fiquei nessa área aí, né? Nessa época. Ficava ali rodando naquela área ali. Entendi. E quando você chegou lá, cara, a sensação de operar um equipamento do PlayStation, você fala, nossa, tô no comando do povo, cara. Vou agitar a galera aqui. Como é que foi essa sensação? Então, aí como eu disse lá, que no meu início eu era muito tímido. Que você era tímido. Isso. Então. Aí eu cheguei lá, os meninos ficavam olhando os meninos fazer, ficava só fazendo a plataforma. Nilson, hoje você vai aprender comando. Caramba, mano, comando. O povo é de boa. Você segura um pedal aqui, ó. Segura esse pedal, aperta ali, ele vai começar a rodar e beleza. Aí, mano, eu ficava quieto, cara. Deixava só a música tocar, entendeu? E naquela época lá, não tinha ainda aquela... Se eu não me engano, né? Eu posso tá me confundindo aqui, mas na época que eu entrei, era um rádio fechado, não tinha como pôr música. Depois que eles começaram a colocar aparelho, pra você colocar CD. Aí toca fita ainda praticamente, né?
Exatamente. Mais a Rádio Play Center, né? Que ficava tocando música. Certo. Aí o que acontece, mano? Aí lá na área do povo ali na primeira, ali do lado onde era Sky, foi ali que eu aprendi a pegar comando. Só que, cara, totalmente tímido, não falava nada. Aí chegou um dia, eu acho que foi o Samuel, chegou em mim e falou, mano, você tem que falar, cara, tem que falar as normas. O pessoal você tem que encarar, você tem que falar, tem um microfone, você tem que falar. Aí, mano, eu olhei, o pessoal tudo olhando assim pra mim, cara, aí comecei a falar, aí aos poucos comecei a agitar, e aí já veio já uma situação, que depois aí eu vou contar o que aconteceu no povo. Logo no meu início. Vou contar agora, vai. Mano, início de girando lá não tinha muita manha, né? Povinho de parque medroso ali. Cara, durante todo o giro, segure fortemente no apoio. Se alguém passar mal, levanta a mão que eu paro, né? Beleza. Aí o povo começou lá, girando, você olhando ali. Pá. Cara, aí você se empolga. Você não consegue, no começo, no início, você não consegue prestar atenção em todas. Você não tem aquela manha ainda. E tinha uma gôndola que tinha um pai pedindo pra parar. Pedindo pra parar porque o filho dele tava passando mal, entendeu? E eu não vi, cara. Continuou rodando. Quando parou, o cara veio na cabine. Mano, você é louco, meu? Você não viu que eu falei pra parar ali não sei o quê. Aí eu fui falar com ele, nem deu tempo, cara. Já deu um chute na minha perna, velho. O cara deu um chute na minha perna e desceu assim a escadinha. Eu não sei quem foi que apartou, se foi o Mário, se foi o Samuel. Mas naquela época, você sabe, né, mano? Você chega novo no parque, cara, você não tem ação nenhuma. Entendeu? Nenhuma. É tudo novo, cara. Você não sabe como agir, né? É muito diferente eu com 6 anos já. Mas deixa quieto. Mas, então, aí, cara, foi uma situação difícil no povo pra mim. Mas depois, André, eu comecei a, sabe, peguei gosto, cara, em agitar. Da hora, mano. Aí começou a já ficar tudo, já abriu, assim, sabe? Clareou, né? E a sensação era maravilhosa, né? Arrepia, você agitando. E aí, galera, cadê o barulho? Todo mundo gritando, fica tocando. Aquilo ali contagia, cara. Não tem nem como mesmo. E como que você chegou no bumerangue, Nilson? Porque naquela fotinha lá que a gente tem ali na capa, que você tá com a equipe fazendo o movimento ali do bumerangue ali. Como que você chegou naquele equipamento? Então, aí acabou que eu ficava lá só entre polvo, double shock, rendia às vezes a catraca do looping, flight command, rendia a catraca. Aí teve um belo dia, não me lembro quem foi encarregado, que me chamou pra ir lá render o bumerangue, a catraca do bumerangue, cara. Aí foi isso daí foi perto já de 2000, se eu não me engano. Nessa época... Já tinha passado uns aninhos ali, que ele chegou em 97, né? Então... Isso. Mas assim, só sem querer fugir dessa, mas já falando a outra, da área do looping ali, eu também fui direcionado para a Casa do Monstro. Eu cheguei a operar a Casa do Monstro, eu trabalhei a Casa do Monstro ali com aqueles comandos doidos lá, que tinha que tomar cuidado para não bater cadeira, né? Fiquei ali super tímido ali também, cara, porque você ficava na frente dos visitantes, na frente. Eu ficava ali, todo mundo na minha cara ali, operando ali, falei, mano, ali eu ainda tava um pouco tímido naquela época, era 99, né? Mais ou menos isso. Aí, mano, dali, da Casa do Monstro, já foi um pulo pra ir lá render bumerangue, quando ele chegou, né, cara? Já tava já a equipe lá formada, tudo. E aí, teve uma mudança grande no bumerangue nessa época, né? Teve uma equipe inteira que saiu, né? Teve uns problemas lá que eu não me recordo o que aconteceu. E aí, formaram a equipe nova, que foi eu cheguei lá, era o Cafu, era o Márcio Linhares, Gilson, né? Nosso eterno Gilson, e o Márcio Linhares também, nosso eterno Linhares, né? Faleceu há pouco tempo. E tinha o Rodrigo Mosca, totalmente doidinho, Rodrigo Mosca. Ele é muito igual, ele era bravo pra caramba, assim, sabe? Tipo o Paulo e Felipe também, os dois era igual, assim, bem assim, bravo, assim, não deixava os caras montar neles, não, entendeu? Mas foi isso daí, cara. Essa época que eu cheguei lá no povo lá e comecei a minha trajetória no povo, 3 anos lá, só no povo. 3 anos. Entendi. E como que era operar o bumerangue, cara? Não, desculpa. Do bumerangue. Falei besteira, 3 anos do bumerangue. 3 anos só 3 anos de bumerangue, certo. E a sensação ali de operar a atração carro-chefe do parque, que era novidade. Uma montanha-russa que ia de frente, voltava de costa, fazia praticamente
6 inversões ali, né? De frente de costas. Filas quilométricas no começo. Como é que era essa loucura ali do bumerangue? Cara, era muito da hora, meu, porque você sabia, né, meu, que era um dos brinquedos top do parque, né? Mas não tinha essa situação assim, um metido lá, trabalho no bumerangue. Não, cara, igual eu falei com o Diego esses dias, né? Tava até entrevistando o Diego, ele vai até mencionar que eu treinava as pessoas por igual, assim. Eu não tenho esse negócio, porque eu tô no bumerangue, eu sou mais quem tá lá no telecombate. Não, nada a ver, mas se fosse pra ir pro telecombate eu iria, normal. E quando a pessoa tinha vontade de aprender, que eu tinha mais vontade de ensinar ainda. E era muito bom, cara. Bumerangue super tranquilo, aquela catraca ali. Tinha o quê? A catraca, da catraca você ia pro comando, do comando você ia pra embarque e depois habilitação. Né? Aí fazia aquele giro ali, praticamente 90% do brinquedo automático. Aí você só fazia o quê no comando? Você apertava abre e trava, né? Aí beleza, abre trava, fecha trava, abre portão, fecha portão e start para subir. Já era. Ele ia, após ser habilitado, né? Ele ia, fazia todo o percurso e você só liberava o freio uma vez, depois outra vez para estacionar. Então era muito prático. Eu me recordo ainda a norma, né? Depois de tanto tempo. Se quiser eu até falo aí pra você. Fala aí, cara. Solta um pouquinho pro pessoal relembrar como é que era. Mata a saudade, então. Domingão, fila lotada, parque de 5 horas de fila. Aí chegava lá, vai, Nilson, você começa no comando. Boa tarde. Não, boa tarde? Meio-dia, né? Abriu o quê? Meio-dia? Abriu 11 horas, pô. 11 horas. Bom dia. Bom dia. Bom dia, fila! Bom dia! Vai entrar já, né? Eu já vi o teste, já ele rodando ali. Abre logo! Lembra, tinha uns. Isso bem assim mesmo. Aí vai lá, bom dia, fila! Sejam todos bem-vindos ao Play Center, sejam todos bem-vindos ao Bumerangue. Agora peço a atenção de todos para as normas de segurança e restrições do equipamento. A galera ficava lá, né, mano? Tudo ali prestando atenção, né? Não colocaram nem música, a gente parava a música nessa hora. Pessoal, este equipamento não é recomendado para gestantes, pessoas portadoras de labirintite, epilepsia, aerofobia, acrofobia, convulsões, deficiência física e mental. Crianças, para ter acesso ao bumerangue, somente com altura superior a 1,30 m, abaixo de 1,30 m, não será permitido, mesmo estando com seus pais e responsáveis. Durante todo o giro, segurem fortemente no apoio, não é permitido levantar o braço. Aqui na plataforma, 2 pessoas em cada portão. Atenção, 2 pessoas em cada portão. Bolsas, óculos, máquina fotográfica, deixe tudo ao lado esquerdo, atrás da faixa amarela. Lembrando que a gente não se responsabiliza se cair alguma coisa durante o percurso. Aí, às vezes, tentava agitar um pouco lá, a gente piscava a luz, tinha estrobo lá. Você lembra de tudo, cara, meu. Tá certinho a norma, Aí, cara. detalhe, isso daí tinha que falar. Tinha uns que ficavam lá, sabe? Não vou falar nome, não. Que não falava as normas. Aí quando você tava na catraca, mano, eu subia, cara. Eu subia lá e falei, fala a norma aí, meu. Fala a altura das crianças aí, caramba. Entendeu? Porque... pelo menos de 10 em 10 minutos você tinha que soltar pelo menos alguma coisa da norma ali, principalmente a altura lá, porque senão chegava na catraca era barrado, né? Verdade. Tipo assim, tinha que falar e outra... não digo assim, na geral, mas alguns operadores... não falava muito, mas o certo era falar a norma direto, assim, tocar música. Não é só sentar lá e ficar tocando música, entendeu? Não é assim. Você tem que pensar no catraca, né? O cara tá sofrendo lá embaixo, né, mano? Os caras tá pesando nele lá e ali era embaçado. E as equipes maravilhosas trabalhou comigo ali, sem palavras. Aí sim, mano. E situação inusitada ali no bumerangue? Você passou alguma aí nesses 6, 7 anos aí que você ficou no parque? Então, como o bumerangue foi o que eu mais fiquei, cara, teve situação tensa, teve situação inusitada, engraçada. Eu vou misturar aqui pra você. Vamos lá. Situação tensa do bumerangue, cara. Teve 2. A primeira foi um dia que tava vindo um temporal, cara. Pensa aquela chuva, aquele céu tá preto, sabe, da Chevrolet?
sabe? Sei. Do lado ali da Zona Leste, assim, ó, vindo assim, cara. Aí o Gilson na plataforma, não sei quem tava na habilitação, não me lembro, acho que era a Josiane. Aí eu falei, Gilson, mano, segura, cara, ou manda esse carro. Porque assim, quando a gente segurava ali, o pessoal ficava ali na plataforma, pô, tio, vai voltar, não vai. A gente queria deixar o pessoal no túnel. Porque assim, só pra galera entender, o Boomerang ele iniciou com a fila lá na frente ali, do lado do Cataclisma. Depois, ali, eles mudaram a fila para um túnel, né, onde que era a Casa do Monstro, né, ficou ali dentro. E foi nessa época aí que teve isso. O pessoal, quando a gente deixava o pessoal no túnel, era mais cômodo pra gente. Né? A gente ficava lá na plataforma, só nós mesmo. Só que nesse dia, o Gilson teve a ideia comigo de mandar essa galera do portão. Pra gente, na nossa cabeça, ia dar tempo. Porque o brinquedo ia rápido, né? Você viu como é que ele era rápido? Aí beleza, falei, Gilson, beleza, vou mandar. Abri o portão, a galera lá, pá, bolsa do lado aí, tá. Aí beleza, aí dei start, cara. Dei start, parecia uma coisa engraçada, mano, uma coisa incrível. Não tava chovendo nada ainda, só tava vento. Vindo vento. Dei start, quando o carro passou metade do carro, da cabine ali, aí começou, veio aquela chuva. Mano, aquela chuva forte. Mano, de branco e tudo, todo mundo tomando chuva, todo mundo contente ali. Falei, caraca. E eu já sabia o que ia acontecer, cara. Eu adivinhava já o que ia acontecer. Né? Porque eu falei, mano, e agora? E eu torcendo, né, mano? Vai, aranha. Aranha é aquele aparelho lá que puxava o Boomerang, né? Isso. Pra ela não parar já na primeira rampa, lift 1. Tá, ela vai, chegou lá. Tá, soltou. Mano, o bicho vem naquela velocidade, naquela água. Rasgando, cara. Mano, eu acompanhando da cabine, pensa, atenção, acompanhando ele. Todo o giro do Boomerang naquela chuva, raio caindo já. Caindo raio. Acompanhando, fez um looping. Aí, a hora que eu, mano, eu já pensei, mano, tem que passar dali agora. Quando ele via daquela plataforma, pum, parou. Pronto, desarmou a bomba. Mano, mecânicos que estão escutando aí, eu posso estar falando besteira, desarmou a bomba, mas na minha cabeça era bomba, sei lá, que fazia funcionar aquela corrente. Entendeu? Aí ele parou, cara. Aí é o desespero. Coloca a capa de chuva, quem que vai subir? Porque quando ele parava no 22, tinha que subir 2 operadores, 2 funcionários para acalmar os visitantes, né? Até a mecânica chegar. E a galera tomando chuva. E tomando chuva, olhando pra cima e raio caindo, né? Para raio, cara, você tá doido, cara. Aí, o que acontece? A mecânica, ela demorava um pouco chegar lá, né? Sabia a distância, né? Era uma distância considerável. E na chuva ainda, né, meu? Eu ligando lá a mecânica, ó, o Boomerang parou, não sei o que. Cara, e aí, o pessoal lá foi Gilson, não sei o que foi que subiu, cara. Eu com medo de pegar raio neles, nas pessoas. Mano, mas graças a Deus ninguém se machucou, os mecânicos chegaram, conseguiram reativar, né, aquela corrente, aquela mesa que tinha naquela corrente. Subiu e desceu o carro, todo mundo chegou, mas foi a parte tensa que eu vi lá no Boomerang, que foi isso daí, cara. Todos molhados, o Boomerang lavado, funcionário molhado, mas e deu tudo certo. Pra galera de boa, é tudo alegria, né, cara? Quando não demora muito, né? Quando não demora muito, agora quando demora, aí é complicado. E assim, só um adendo sobre essa situação, quando a gente subia lá pra acalmar os visitantes, eu costumava falar assim, né? Eu chegava lá do lado do carrinho. Você chegou a subir, André, alguma vez naquela rampa? Sim. Umas 3 vezes já subi lá. Então, aí eles, tio, eu vou cair daqui, eu vou morrer. Eu falei assim, mano, eu li pra eles, você não vai morrer, cara, porque olha a minha situação aqui, eu tô segurando nessa grade, sem cinto, você tá travado aí, então você não vai cair daí, entendeu? Aí, você tá mais protegido do que eu. Eu falava pra acalmar a galera, né? Aí beleza, a hora que o mecânico chegava, eles davam um sinal pra gente. Entra na gaiola. Mano, você entra na gaiola e fecha o portãozinho ali, e aquele chão, o assoalho da gaiola, era gradinha com furo. Então você olhava pra lá, as árvores, lá embaixo. Mano, a hora que os caras desciam o Boomerang, meu, aquilo tremia tudo, cara. Tudo. Era uma visão espetacular. Você viu o Boomerang descendo dali. Só que tremia tudo, mano. Parecia que você ia cair. Entendeu? Essa é a situação tensa. Né? Agora só. Situação engraçada. Engraçada. Não, só a última tensa, só emendando isso daí, foi um dia que um cara, ele
Ele chegou lá no bumerangue, eu não sei o que aconteceu, cara, se ele não queria deixar a bolsa, se ele não queria deixar um pertence, e ele começou a brigar comigo, né? Ele ameaçou vir pra cima de mim, aí teve até o Carlos César, né? Se ele estiver escutando aí, o Carlos César que me separou, que a gente ia se atracar lá e eu ia acabar sendo mandado embora, né? O Carlos César chegou em mim como um anjo, assim, chegou, Nilson, para, mano, para, você vai perder seus 4, 5 anos de parque, mano. Para, deixa o cara. Não, mano, você vai deixar ele andar, cara, olha o que ele tá falando pra mim. Aí a gente deixou, ele foi, ele andou, aí na hora que ele saiu, ele olhou pra mim e falou assim, você tem que ser mais humilde, senão você vai catar a latinha. Eu era humilde. Nossa. Entendeu? Eu era humilde, só que assim, a gente seguia a norma ríspida, cara. No bumerangue, por ser um brinquedo ali de ponta, os outros também eram, mas de ponta ali, que era mais procurado, a gente tinha que seguir a norma. Era mais visado, na verdade. Eu tinha que seguir, tinha que seguir a norma. Às vezes a pessoa não queria deixar o boné. Teve um dia, cara, a fila tava 5h30. O menino com a namorada sentou assim, falei, Grande, deixa o boné aqui do lado, não pode. Ah, não vou tirar o boné. Mano, deixa o boné, não pode ir com o boné. Ah, não vou tirar o boné. Tá bom então, Paulo, abre aí. Paulo apertava o pedal, né? Tinha um pedal do lado ali pra abrir no manual. Pode sair. O menino levantou e saiu. Cara, como é que você fica? Cara, você fica numa fila 5 horas com a sua namorada. Você vai sair por causa de um boné, cara. Pô, mano, na boa, velho. Não entendi isso aí. Então, que doideira, cara. Essa daí foi uma das situações tensas do bumerangue. E engraçada, cara. Engraçada teve várias, mano. Engraçada teve um dia que a aranha bateu lá na hora de acoplar, assustou a Josiane. Entendeu? A Josiane deu um grito lá, eu rachei o bico, velho. Aí teve a situação do Biriba, Marcelo Biriba, né, que trabalhou com a gente lá. Ô, Nilson, vai lá testar a última lá. Aí entra eu e o Gilson no bumerangue da última. Aí o Biriba vai, o carro segue todo o trajeto. Aí na hora de frear, em vez de ele esperar o carro frear automático para liberar o freio depois, ele apertou a emergência, mano. O bagulho ficou balançando na plataforma assim, ó. Nossa, abriu os freios, velho. E nós dois presos lá dentro, mano, com medo de ver o Júnior. Aí, mano, foi muito engraçado, a gente deu muita risada. E a última engraçada do bumerangue foi um dia que, assim, teve um dia que eu tava fechando o bumerangue. Acabou tudo lá, apagando as luzes, né? Aí tava descendo a Josiane, o Gilson e eu, aquela rampinha ali, vindo pra catraca. Cara, e do nada começou a bater lá embaixo, mano. Começou a bater, tipo, alguém batendo alguma coisa embaixo, consertando alguma coisa embaixo do trilho do bumerangue, mano. Cara, pensa, velho, na corrida. A gente saiu de lá correndo, mano, no escuro. Mano, foi muito engraçado, velho. Deu muita risada depois, cara. Essa foi a situação do bumerangue. Da hora, mano. E entre polvo e bumerangue ali, qual que você mais adorou, gostou de trabalhar? Cara, por comodidade, André, bumerangue, né? Porque ali você não tomava chuva, né? Era um brinquedo, você ficava mais um pouquinho... Não era tão exposto ao visitante também, apesar que o último ficava ali na portinha. Não era exposto assim, você não ficava muito no meio deles, apesar da catraca você ficava, mas assim, ficava um pouco mais alto. Tem a parte assim, ali totalmente diferente, você não conseguia agitar, né? Você colocava música pra galera da fila, mas você não agitava muito ali, porque ali era mais norma de segurança. Cara, agora pra agito mesmo, Crazy Dance, mano. Crazy Dance, Cataclisma, Polvo, Double Stop. Sim, aí já engatando aí o assunto, depois dali do bumerangue você foi pra qual? Aí do bumerangue eu ia render o Cataclisma, várias vezes ficava no Cataclisma. Tinha vezes que eu queria ficar no bumerangue, Nilson, você vai ficar no Cataclisma hoje, tava uma chuva, chovendo. Eu falei, mano, sério, mano, Cataclisma hoje? Caralho, meu Deus do céu, eu já precisava na minha meia já, mas estragar outra meia, cara. Porque a bota, né, estragou a meia. Não parava, né, mano? Aí do Cataclisma, né, a rendia Cataclisma, Nilson, rende a barca. Aí fiquei rendendo a catraca da barca. Aí, um belo dia, Nilson, aprende o comando da barca. Aí cheguei a operar a barca também um pouquinho, né? Aí, o que aconteceu? Aí, nesse meio tempo, André, Nilson, você vai lá pra outra área agora, você vai pro Kamikaze. Beleza. Lá na área 1. Lá na área 1. Aí fiquei naquela área, Kamikaze, né? Naquela época que eu fui pro Kamikaze, já fiquei no Swing Dance, entendeu? Swing Dance um pouquinho. Não era a época ainda que eu trabalhei com a Carleide, com a Camila. Se eu não me engano, era com a Andréia. Era a Andréia que trabalhava na Maria Fumaça.
Lembra dela? E era o Swing Dance que ficava lá do outro lado, lá era Crazy Dance, Swing Dance e, se eu não me engano, tinha o Amor Express lá também. Isso, Tempo lá, não exatamente. foi? Exatamente. Aí o Crazy Dance, nessa época, que ele estava lá, eu ainda não ficava nele. Aí o Crazy Dance, eu fui trabalhar nele quando ele foi lá pro lado do Aimeia. Certo. Aí me chamaram para trabalhar no Crazy Dance. Ah, não, desculpa. Nesse meio tempo aí também, eu fiquei no... Desculpa, voltando um pouquinho, lá na época do Double, ali, Povo, do lado do Looping, eu fui pro Teleférico. Trabalhei no Teleférico, estação, não sei se é A ou B, aquela ali que ficava do lado do motel ali. Ah, tá, lá perto do Superjet, lá do outro lado. Isso, ali. Eu fiquei um tempo ali também, né? Tanto é que eu... Ah, tá, lá perto do Superjet, lá do outro lado. Isso, ali. Eu fiquei um tempo ali também, né? Tanto é que o Adriano Drica trabalhava na estação do lado do Labamba e eu trabalhava na estação do lado, trabalhei com o Leandro, trabalhei com o Gilberto, o Cleitão, o Chicão, o Francisco, vários caras da hora estavam comigo lá. Então, aí beleza, aí eu fui pro Crazy Dance, nessa época aí lá do lado do Aimeia, foi a primeira equipe, era o Adriano Balão, o nome dele. Sim, lembro dele, um abraço pra ele se estiver ouvindo a gente. Então era o Adriano, aí comecei a trabalhar lá. Depois do Adriano veio o Renato, né? O Renato Jorge Versilo. Que ele colocava o CD do Jorge Versilo, ficava 1 hora tocando aquilo, não tirava. Renato, muito da hora. Depois do Renato, aí conheci você. Você trabalhou comigo no Crazy Dance, né? Exatamente. E aí depois já foi trocando as equipes, né? Veio o Thiago, depois veio o Joyce, depois veio o Carleide, a Kibe. Aí o Crazy foi lá. Ali rodou gente, viu? Ali no Crazy, o Crazy do lado do Aimé rodou gente ali, viu? Verdade. Nunca tinha equipe fixa ali. Só o Nilson ficou fixo, o resto todo mundo foi rodando ali. Exatamente. Aí nesse caso aí, nessa época, aí o Crazy Dance, ele ficou lá e eu saí, né? Fiquei um tempo lá. Aí eu saí, eu fui pra... Eu não me recordo, cara, se o Crazy, se ele mudou... Ah, não mudou não, o Crazy ficou lá. Aí, Nilson, agora você vai lá pro Swing Dance. Aí a Carleide também foi pro Swing Dance. Quem que tava no Swing Dance com a gente? A Camila e o Gilvando Catranca. Aí era a equipe da hora que a gente conheceu ali. O Swing Dance ficava exatamente do lado da Wave Swinger, que eram as cadeiras, né? Isso, que ainda era lá na área 1 ainda. Isso ainda era lá. E foi ali que um certo dia, né, que aí teve a mudança, né, das chefias, né, o Júnior não tava mais, era o Sidney, aí teve, agora você vai pro Wave Swinger, né? Foi aí, já era a época do uniforme verde. A Carleide ficou lá, acho que com a Edilza, não sei se foi a Edilza, o Misael, não sei quem foi que ficou com ela lá no Swing Dance. E eu fui pro Wave Swing trabalhar com a Janaína e mais uma menina lá que eu não lembro quem era, né? E foi ali o meu último equipamento, André, em janeiro de 2005. Trabalhei no Wave Swing, foi minha despedida do Play. O ponto final do Play de todo mundo. E E agora que a gente chegou em equipamento de agitação, que era o Wave Swing também, que era um chapéu mexicano, era de agitação, o Swing Dance, o Crazy Dance. Cara, a agitação desses equipamentos não pode deixar de citar as músicas, cara, porque a música praticamente era a movimentação do equipamento, cara. Quais estilos ali que você se identificava mais ali do equipamento e fala, cara, esse aqui vai agitar a galera, vai juntar a fila. Olha que agora, olha que bacana agora, André, ó, a misturada de tempo agora que eu vou colocar aqui. Mano, cheguei no Povo escutando o Abacaxi tocando aquela música lá, Fazer Amor de Madrugada. Nossa, que de abelha. Mais ou menos isso. Aí o Mário, né, roqueiro, totalmente roqueiro. Quando ele entrava lá, o Mário Samuelzinho colocava outras músicas, né, de rock já. Beleza.
Aí fui lá pro Povo, do lado do Looping. Cara, ali eu trabalhei com umas figuras. o David, mano. O David totalmente louco, maluco. Ele no vestiário ficava dando porrada no vestiário. Ele tava com discurso, né, mano? O David era doidão. Aí trabalhei com. Acho que o Silvio também trabalhou comigo no Povo. Cara, e no Povo teve uma época, em 99, era a época do auge ali do axé, né? Cara, eu comprei o CD do Terra Samba, comecei a tocar Terra Samba, jogando água na fila num domingo. Peguei uma mangueira assim, jogando água na fila, cara. E todo mundo cantando lá, carrinho de mão, nananana. Nossa. Cara, ali é aquela interagindo, né, com as visitantes ali, pegando aquelas amizades que você conhece. Aqueles contatos. Mano, muito da hora, cara. Mano, ali se conhecendo bastante gente. E essa música aí. Aí ia pro Double Shock, conheci o Claudinho já gostava de um pagode, né, o Claudinho. Aí, mano, da hora o Claudinho também no Double Shock. Aí quando eu fui pra outra área, lá do Bumerangue Cataclisma, mano, o Cataclisma os caras já tocava Green Day, aí vinha já o... já vi os rock do Del Barco. Mano, o Davi também, tocava Davi. Muito louco. E no Bumerangue tinha... o Ronaldo, que gostava de música, mano, várias músicas. Você vê, o Rodrigo Mosca tocava Linkin Park não, Red Hot, direto. Quem mais, mano? No Swing Dance, a Camila gostava de reggae, se eu não me engano. A Carlide era rock pesada no Crazy, era Foo Fighters. Só o surf music, só. Velho, teve um dia, mano, ela vai lembrar se ela escutar. Carlide, vi que ela tocou Nightwish, cara. Quebrou o Swing Dance, velho. Mano, o clima pesou, foi. Pesou tanto aquela música, velho. Mano, parou, quebrou do nada, assim, mano. E era a época de Noite do Terror ainda. Nossa. Aí quando eu tava trabalhando no Swing Dance, uma época lá, uma galera do Linkin... Mano, sabe aquelas galera doidona mesmo? Ficou embaixo da cabine, assim, escutando Linkin Park. A hora que saiu o meu horário, acabou meu horário, ia entrar a Camila, que ela ia colocar música totalmente diferente. O pessoal cantou assim, mano, você já saiu já, pô. Uma hora cada um, né, mano? Depois vocês voltam aí, tá ligado? E assim, cara, Ai, você é eclético, André, né? De músicas, cara. Cada equipamento você aprendeu a escutar um estilo ali. Entendeu? Cara, eu lembro de ir no Bumerangue, bem antes de trabalhar lá, bem antes. Eu lembro de ir no Bumerangue e escutar Vai, Popozuda! Eu falei, caramba, tá tocando funk. Mano, aquela época lá, foi logo no início que tinha o CD Furacão 2000. Isso, é bem nessa época mesmo. O Gilson, a Josiane, eles adoravam, cara. Tinha estrobo na plataforma, o carrinho passava, você é doido, cara. Mano, era motinha. Quem vai lembrar? A Alexandra ia lá render a gente. Aí tava tocando Dança da Motinha. Dança da Motinha. Também, cara. Também. Mano, era muito da hora, velho. Essas músicas, mano. Tenho saudade, cara, essas músicas aí. Mas, mano, e era isso aí, cara. Era uma misturada ali de música. Aí o Turbo Drop, tinha dia que você ia lá fazer 18 na salinha, você passava em frente do Turbo Drop, o Bruno Kleber tava tocando. Como é que é o nome daquele cara cabeludo lá, mano? Ozzy Osbourne? Ozzy Osbourne. Que da hora, cara. Pensa, o Turbo todo apagadão, frente do terror, tocando aquela música. Aí o negócio. Mano. E aquela luz vermelha na plataforma, lembra? Tinha uma luz vermelha na plataforma. Muito Nossa, da hora. Era muito louco, cara. Muito legal, cara. Muito louco. E só a última das músicas, assim, pra vocês atrapalhar. Em 97 tem uma coisa engraçada, que era a Rádio Play Center, né? E quando chegava no final do expediente, eles tocavam aquela música da família Addams. Era assim, ó. Tem na capa dos brinquedos, né? Colocando a capa do povo, colocando a capa. Tinha vezes que pegava. Mano, tinha vezes que a gente pegava a capa e a gente esquecia, né? Porque elas ficavam jogadas lá atrás, atrás da cabine. Aí, no dia de chuva, cara, chovia, ficava empoçada a água lá, ou alguém passou mal e chegou na gradinha ali, né? E pra baixo. Você pegava a capa, ela tava suja, ou tava molhada. Cara, tinha uma parte passada ali, mas era da hora.
E Noites do Terror, Nilson? A saudosa Noites do Terror, quando chegava ali mês de agosto, setembro e outubro, cara. Noite Como do que era a Terror. correria ali no parque ali pra você? A correria começava já, logo quando eu entrei, a gente tinha que correr antes dos monstros chegarem no vestiário, né? Porque quando os monstros eles ocupavam para tirar a maquiagem, toda aquela parte do espelho. E a gente tinha que correr, fechava o equipamento, cara, já, vamos logo, atravessava ali rapidinho, ele estava no final do show já, né? Porque terminava no finalzinho ali. E aí você já tava lá voando pra se trocar logo, né, mano? Quem ia tomar uma ducha rapidinho. E quando eles entravam, tomavam tudo. Mas depois mudou. Aí eles fizeram um esquema lá, né? Separado, onde estavam. Acho que era ali na quadra, né? Não sei. Acho que foi na quadra. Uma época. Teve uma época que colocaram um container no estacionamento também, ali do lado do estacionamento Sim. onde a gente parava nossos carros ali. Só lembrando que teve um dia que eu quase derrubei meu carro no Rio, né? Mas não. Carro, eu cheguei atrasado, né? Fui estacionar o golzinho ali. Quando eu vi a roda de trás descer um pouco mais, assim, falei, mano, falta essa de vocal no Rio atrasado, né? Então, e a Noite do Terror, né, pra finalizar, cara, a gente ganhava as camisas, né? Personalizada, né? Que era legal. Teve a época das mortalhas, que eu não gostava muito. Ele adorava as mortalhas. Eu não gostava muito de mortalha, né? Mas assim, as camisas eram da hora. A mais da hora que eu trabalhei, eu não lembro que época que foi essa camisa, não sei se você se lembra. Era uma que tinha a parte verde aqui na frente. Tipo neon. Um verde, um monstro. Sei. E a manga dela, Noites do Terror, Noites do Terror em verde, assim, a manga preta. Muito louca essa camisa. Que eu dei de presente para as minhas colegas, né? E já foi. Pra mim, a melhor, cara, que eu tive foi a manga longa, escrito Play Center São Paulo, num dos braços, aqui até aqui embaixo. E Noites do Terror do outro lado, eu acho que tava. Essa daí não é aquela que tava na frente também, escrito em branco? Se for... Isso, acho que é essa aí. Essa daí, cara, é a última camisa que eu guardei da época que eu saí. E eu dei pra minha sobrinha de presente. E... Se eu não me engano, era Visões Satânicas o nome da edição. Isso mesmo. Era toda esfumaçada a camiseta na frente. Assim. Isso, exatamente. Nossa, essa era louca, essa. Aí eu dei pra minha sobrinha, né, de presente, pra Isabelle. Aí eu cheguei no meu irmão esse tempo atrás e falei, e aí, mano, a Isabelle tá com a camisa lá, cara? Foi na doação. Mano, é complicado, hein, dona Isabelle, mas tá bom, né? Agora da hora. Da hora, cara. Ô Nilson, e aquelas reuniões que tinha de manhã, você lembra de alguma coisa inusitada ali? Lembra que a gente sempre fazia aquelas reuniões antes de começar? Ou às vezes se juntava todo mundo ali na autopista ali pra fazer no final, porque às vezes a gente tinha que cumprir uma carga horária, em vez de sair às 8, tinha que sair 8h30. Não sei se você lembra dessa fase aí. Lembro, tinha as reuniões, Tinha as reuniões, o encarregado passando pra gente como é que ia ser o outro dia, por exemplo, vai vir uma galera de Santos, que é mais um pouco animada, né? Preparem, entendeu? Nada contra Santos, tá, gente? Mas a galerinha que ia lá, às vezes, da Baixada Santista, às vezes passava do ponto, tá? Mas nada contra a cidade, e nem o pessoal de lá. Nada contra. Aí o que acontece? Aí tinha aquelas informações também. Amanhã vai ter gravação. Quem que pode gravar? Lembra? Vai ter gravação amanhã. Vai vir o Vavá. Vavá vai gravar no Bumerangue. Você tem que estar aqui 7 horas, tem que estar aqui 8 horas. Tem que estar mais cedo. Tinha aquelas situações do final do dia também. Pessoal, tá tendo muita reclamação. Por que tá tendo essa reclamação? De tal pessoa, de tal equipe. Entendeu? O outro tá voando muito, tá fazendo hora. Lembra? O famoso morcego. Aí tinha aquela na autopista. Na autopista era muito engraçado, cara. Ali era da hora. Autopista, cara, o que eu achava engraçado é que, tipo, a gente chegava pra reunião, então ainda tava a última turma andando, né, da fila, né? É verdade. E aí tinha um ritual lá, cara. A galera que trabalhou aí sabe, né? Tinha que deixar os carrinhos tudo, tipo, estacionado, como se fosse um estacionamento mesmo. Cara, já tava aquela molecada, cheia de funcionário ali, meu.
É verdade. Aí, em vez da gente ajudar pra estacionar, a gente ficava batendo um no outro. Sim, E os encarregados tudo esperando, ô, vamos aí, meu, vamos ir. Exatamente. E era engraçado, porque, mano, eu tenho que citar o nome dele aqui, é o Sandro, cara. Eu não sei se... O Sandro, mano, ele é muito da hora, velho, entendeu? E era muito legal aquelas reuniões, né? Aí parava lá, eu tenho até uma foto que eu postei esse dia no grupo, que a gente tá tudo junto, tá o Mário, tá a Solange, tá toda a galera lá, o Everson, Peito de Pombo. Sim, cara. Inteiro ali, cara, é muito da hora. Era muito bom, cara. E Nilson, uma última pergunta pra você, cara. O que significou na sua vida, tanto pessoal e profissional, cara? Então, como foi o primeiro emprego, eu entrei tímido lá, significou assim, cara, ó, você aprende as manhas de trabalhar numa empresa grande, com muitos funcionários, né? Alguns que não vão muito com a sua cara, né? Aí outros que gostam de você. Você tem que ter aquele jogo de cintura, né? Quando for trabalhar numa empresa grande, porque o Play Center na época era o maior parque da América Latina, né? Quando eu entrei, Sim. ele ainda tinha esse nome aí. Então, trabalhar ali, né, cara, totalmente inexperiente, tímido, não subir de cargo, tal, é por opção. Eu falo que não. Eu trabalhava muito bem, modéstia à parte. Eu não dava tanta. Eu não faltava muito, quando faltava, eu levava atestado, tudo. E assim, sempre comunicava o parque do porquê eu estava faltando. Tinha alguns atrasos, né? Infelizmente, isso tinha alguns atrasos. Não tive muitas discussões com encarregados, né? Só algumas, né? Devido a discutir ali com a situação de criança, né? Que é, por exemplo, a criança não pode ir aqui, eu falava que não podia. Aí o pai ia reclamar de mim, aí vinha o encarregado dar aquela bronca de mim. Mas eles aumentavam lá, não sei o que acontecia, né? Beleza, mas assim, aprendi a isso, trabalhar em empresa grande e levei para a vida também a parte de ser responsável. Em todos os lugares que eu trabalhei, depois do Play Center, eu fui muito responsável. E lá você tinha que ter responsabilidade, porque você lidava com vidas, né? Você sabe, eu vou citar um brinquedo aqui, o Cataclisma. Cataclisma, quando você começa ali, você começava baixando devagarzinho aquela trava, né? Ali com medo de machucar as pessoas. Só que, cara, com 5, 6 anos de parque aquilo ali tava automático. Aí o que eu fazia? Mano, eu não vou machucar ninguém aqui, eu não vou machucar, por quê? Pode abaixar a trava, galera. Abaixava aquela trava individual. Na hora de deixar todas as coletivas abertas, né? Quando eu via que todos abaixavam individual, eu vinha. Você acha que também fazia isso, né, André? Você ameaçava. Eu ameaçava na primeira, a pessoa, recuava. Isso. Ameaçava, isso, era assim mesmo. Entendeu? Responsabilidade, cara. Não machucar ninguém. E isso eu falo pra você. Eu saí de lá. Passaram mal comigo nos brinquedos, com certeza. Né? Isso é normal. Vômitos, esse negócio. Agora, de eu machucar alguém, cara, por desatenção, não. Isso aí é uma coisa que o Crescendo me ensinou na minha vida. Ser responsável e saber trabalhar em empresas grandes, assim. Né? Sim, é isso aí então. Falou tudo, Nilson. Cara, só tenho que te agradecer. Muito obrigado por essa entrevista. Também obrigado por chamar por esse projeto novo aí que você encabeçou a ideia aí e estamos colocando em prática. E só tenho que te agradecer, Nilson. Muito obrigado mesmo, tá? Beleza, mano. Eu que agradeço a participação e a ideia foi essa, André. Imortalizar, né, a maioria das pessoas que trabalhou lá e também os visitantes, né, que curtiam, imortalizar aí no podcast Play. Né? Vamos ver, vamos continuar aí com as entrevistas. Beleza? Beleza, é isso aí, galera. Esse foi o Nilson De Luca, um funcionário que entrou em 97 e foi até 2004, quase 2005 ali. E encantou muitas pessoas, se divertiu muitas pessoas. E é isso aí, pessoal. Podcast toda quarta e sexta-feira para vocês. A gente fica por aqui. Valeu, forte abraço aí. Tchau, tchau. Tchau. Play Center.